A gente quer avançar. A gente até promete para si, não, dessa vez vai, agora vai ser diferente. E lá estamos nós, fracassando de novo, caindo nos mesmos erros e tendo que recomeçar mais uma vez. O que a gente não percebe é que existem ciclos que se retroalimentam na nossa cabeça. Muitas vezes sustentados por crenças, por medos, por necessidades não supridas e algumas outras coisas que estão desajustadas mentalmente e que fazem a gente repetir, né, viver nesse ciclo e não conseguir quebrar esses ciclos que nos impedem de avançar. Vamos dar exemplos, quero que hoje você entenda esse processo, como te ajudei a entender o processo da procrastinação, quero que você entenda por que está se repetindo tanto. Pensa aí em uma área específica, uma área que você percebe, poxa, eu não consigo avançar nessa área, toda vez eu estou repetindo o mesmo comportamento e tudo. O que está por trás disso? Pensa que tudo começa com pensamento. Você tem um pensamento, junto com esse pensamento vem uma emoção, depois dessa emoção você tem um comportamento. Esse comportamento ele gera um resultado. Esse resultado produz novos pensamentos. E assim, esse ciclo vai acontecendo. Então imagina que você tem um pensamento do tipo, eu já sou velha demais para isso não é para mim. Você pode sentir uma emoção de frustração ou de tristeza. E isso te leva a um comportamento de nem tentar, porque você se acha velha demais. Aí, qual é o resultado disso? Você não tenta, você segue mais uma vez frustrada, porque você não conseguiu criar a coragem, que a gente acha que criar coragem é um negócio, né, fantasioso, do nada a gente cria coragem. E coragem, ela é construída, mas isso é um assunto para um outro vídeo. E você segue se frustrando. O resultado disso é a frustração novamente, porque mais uma vez você não conseguiu vencer isso. Só que você não tinha consciência desse pensamento. Ele tá aí, você sabe que quando você para avaliar, você diz assim, é porque no fundo, eu me acho velha demais para isso. Mas às vezes a gente tem focado cada vez mais no comportamento. Vamos mudar o hábito, vamos ajustar comportamento e a gente deixa de olhar para esses ciclos, esses pensamentos que amarram, de certa forma, esses tipos de comportamento e sustentam esses comportamentos cada vez mais. Vamos lá para as fofocas da minha vida. Eu estava tendo muita dificuldade, por exemplo, em manter constância na criação de conteúdo nas redes sociais. Toda vez eu ficava, nossa, mas aí eu fico um tempo muito longo, ou então me desanimo e acabo não produzindo mais conteúdo e me distanciando, né, do objetivo que eu tenho, enfim. Principalmente para cá, pro YouTube. Tava sendo mais difícil ainda. E o meu pensamento tava muito atrelado a eu não tenho resultado com isso. E isso não me dá resultado, eu não consigo ter resultado fazendo isso. Só que eu não tinha percebido os avanços que eu já tive, porque eu criei esse canal aqui do zero, do completo zero. E ele está em construção, ele está sendo avançado. Cada semana a gente ganha 1, 2, 3 inscritos. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Se faz sentido para você esses bate-papos, enfim, essas reflexões a respeito desse assunto. Sobre desenvolvimento pessoal. Então, isso me deixava triste, esse pensamento, né? De que eu não tenho resultado fazendo isso, embora era uma coisa que eu sempre gostei de bater papo aqui, papos mais profundos, que né, no Instagram acaba que não, é tudo muito rápido. Eu tinha esse pensamento de que não dava resultado isso aqui. Era para pessoas sortudas. E embora eu ainda não tenha alcançado minhas metas, meus objetivos, enfim, eu percebo vários avanços hoje e isso me anima a continuar, sabe? Então, vamos lembrar do sistema agora. Então eu pensava assim, eu não tenho resultado com isso. Isso me deixava triste, porque era uma coisa que eu gostava e eu queria ter resultado. E isso me levava ao comportamento de, não, vou gravar. E aí, não gravar me faz ter a certeza e a convicção de que eu nunca vou ter resultado com isso, porque se eu nem gravo, isso só vai me distanciar mais ainda. Entende que esse sistema ele vai se alimentando?
Então eu precisei avaliar e entender, pera, o que é não ter resultado, né? Que resultado que eu tô atrás? Eu tô atrás de um resultado gigante. Muitas vezes a gente tá olhando, eu quero emagrecer 20 quilos. Só que a gente tem que começar com um, entendeu? A pessoa que emagreceu 20, ela começou perdendo 1 quilo. Começou perdendo 500 gramas, até ela conseguir acumular os 20 quilos. Então, ajustes mentais, sabe? Então, toda vez que eu me pego olhando para o resultado, pensando, voltando esse pensamento, que muitas vezes ele vem automático porque ele já é tão repetido, que ele é uma mentira repetida várias vezes, ela pode ser considerada como verdade, dita como verdade na sua mente. Eu preciso questionar sempre. Eita, que deu uma ventania agora, espero que não esteja atrapalhando o sonho. Mas a gente precisa perceber isso, tornar isso consciente. Como que é esse ciclo do que eu tô fazendo, sabe? Do que tá me atrapalhando a fazer o que eu quero muito fazer. Então, vamos falar sobre a dieta, que muitas pessoas têm essa meta como realidade. Então tá, você quer emagrecer. Aí o que você pensa? Emagrecer é difícil demais, isso não é pra mim, eu não vou conseguir. E aí, esse eu não vou conseguir, a forma como você se enxerga diante do problema, isso faz toda a diferença. Então, você pensa assim, não, isso é muito difícil, é muitos quilos, é 30 quilos que eu preciso perder, Grace. Isso é muito difícil. Isso faz você se sentir triste, isso te leva a comportamentos de nem fazer muito esforço, porque você sabe que você não vai conseguir. Você não tem resultado, você segue frustrado e triste por conta disso, entende? Então, muitas vezes o que a gente precisa é olhar e quebrar esse ciclo, e o primeiro passo é a gente identificar, de fato. É uma estratégia que eu vou entregar para vocês hoje, que na verdade é um acróstico, né, que chama, que é pare. Então, para cada letra do pare, você tem uma ação. Então, o P de pare mesmo. Pare, quando você se pegar de novo repetindo esse mesmo ciclo, para um pouquinho. O A você vai analisar. Por quê? Por que eu não quero? Por que eu não vou gravar vídeo hoje? Ah, porque não vai dar em nada, isso não dá resultado. No R você vai reconhecer. Então eu precisava falar pra mim, pera, eu acho que é impossível isso acontecer, porque eu estou distante ainda do resultado ideal. Então eu preciso reconhecer, pera, eu tô dentro de um ciclo, que eu acreditar nisso vai me levar a não gravar vídeo, vai me levar a nunca ter um resultado nenhum. Então, eu mudo, ajusto o comportamento. Então, o comportamento é ajustado porque eu ajustei a mentalidade, ok? Às vezes funciona de você ajustar comportamento e junto ajustar a mentalidade, mas nem sempre. Então, é importante a gente entender a raiz do problema, sabe? Aonde, de fato, você está travando, quais os pensamentos que estão te impedindo, de fato, né? Estão te fazendo alimentar esse ciclo o tempo inteiro. E a gente precisa perceber, nós mulheres aqui, alguns ciclos que a gente alimenta e que nos atrasam um pouco. Então, por exemplo, você tem um pensamento de eu preciso agradar todo mundo. Isso acontece com frequência aqui. Às vezes porque você aprendeu que precisa agradar as pessoas para ser aceita, para ser amada. Então tudo que você faz é com o intuito de agradar. Então você está exausta, cansada, sua rotina está intensa, mas você quer agradar e você vai e passa para além dos seus limites, tá? Eu não tô falando aqui de como você tá tudo bem amar as pessoas e querer agradar as pessoas, mas às vezes a gente passa dos nossos limites porque isso é algo urgente pra gente, agradar muito as pessoas. Então a gente avança o sinal vermelho da nossa vida para que isso aconteça. E aí esse pensamento faz a gente ter essa emoção de urgência, de perigo, de eu preciso agradar a pessoa, senão a pessoa vai se distanciar de mim, senão, enfim. E aí faz você ter o comportamento de ultrapassar seus limites para agradar as pessoas.
E você acaba tendo que tipo de resultado? Ficando exausta e triste de novo, muitas vezes nem conseguindo agradar as pessoas, de tão cansada e exausta que você ficou. E aí você volta de novo e segue querendo agradar aquela pessoa, porque você não agradou e você sempre se sente em dívida diante das pessoas. Gente, não é uma mudança que é assim, ó. Eu sei que hoje em dia na internet a gente ouve muito sobre virar chave, enfim, como se fosse algo simples assim. Você vai assistir esse vídeo aqui e vai quebrar todos os seus ciclos. Não, não é isso. Mas é para você entender, identificar e se perceber quando estiver dentro desses ciclos, sabe? Quando você começa a perceber, nossa, eu tô sem tempo. E em vez, sei lá, de eu tomar meu banho e me arrumar, eu quero fazer algo. Ou então, em vez de eu usar o que eu tenho aqui, não, eu quero fazer um negócio extraordinário só para surpreender a pessoa, porque eu tenho necessidade de agradar a pessoa, sabe? Eu não quero levar um negócio simples, eu quero levar um negócio rebuscado, porque eu quero deixar evidente e eu quero que a pessoa, eu quero que seja o presente mais marcante do aniversário dela, sabe? E para isso você passa por cima das suas necessidades, passa por cima dos seus limites. Às vezes limites financeiros, limites emocionais, limites do cansaço. E isso deixa você exausta e aí isso vai se alimentando o tempo todo. E tem hora que a gente precisa parar. Eu tô fazendo isso aqui por quê? Poxa, eu já não separei um presente, já não tem essa possibilidade de presente que cabe no meu orçamento e a pessoa vai se sentir amada? É o que eu posso dar hoje. Eu não, e aí você repete e ajusta o comportamento mentalmente. Grace, você não precisa agradar todo mundo, essa pessoa não vai deixar de ser sua amiga porque você não deu o melhor presente, entende? Só quem tem esse tipo de pensamento de agradar a pessoa vai entender esse ponto aqui. Mas um outro ponto é, você acredita que é incapaz de fazer alguma coisa. Eu vou contar uma nova, babado da minha vida também. Eu queria muito, e eu fiz no Vision Board, né, do início do ano, final do ano para início do ano, fiz um mural, assim, né, com várias imagens imagens que comunicam o que eu quero pro meu ano e tudo mais. E desde, acho que de ano passado, ou no início desse ano, eu tenho com essa vontade de fazer um encontro com mulheres. Gente, eu tô procrastinando tanto isso. E o pensamento que tá por trás disso é o de que eu ainda não tenho condições de fazer uma coisa perfeita, de fazer uma coisa grande, ainda não dou conta. Não tenho recursos gerais, entendeu? De tempo, de organizar um super evento, enfim. E isso não saía do papel. Até eu entender que eu estava olhando muito pro todo. Lembra que eu falei no início, essa questão da gente olhar para o resultado geral? Isso impede a gente de avançar. E eu tava, poxa, mas eu quero muito, poxa, eu queria muito encontro com a comunidade que eu tenho criado, né, nas redes sociais, pessoas que me conhecem, pessoas que são próximas, que compartilham, né, do que eu acredito e tudo. Poxa, eu queria tanto ter esse encontro com mulheres e tudo, assim, para ter esse encontro, para estar em contato, sabe, presencial mesmo, para ser um momento onde a gente relaxe, conversa sobre florescer. A gente tem um grupo no Instagram, dentro da comunidade lá, canal de transmissão, isso, dentro do Instagram. Então, e eu sempre ficava pensando nesse ideal, porque eu queria que fosse assim, queria que fosse assado, sabe? Então eu tava pensando nisso todo. E nada. E eu falei, gente, por que eu tô rodando, sabe, nesse ciclo que eu não saio daqui, não tenho avanço nenhum. E eu falei, eu preciso começar pelo que eu tenho. Eu preciso começar, sabe? A gente precisa muitas vezes olhar aquilo que a gente tem. Então, às vezes você se acha, você tá pensando que você não é capaz. Porque você não é capaz de fazer o ideal que você tá pensando neste momento. Começa. Por quê? Se eu penso que eu não sou capaz de fazer isso, eu acabo tendo a emoção de tristeza e frustração. E eu tenho que tipo de comportamento? Nenhuma ação.
Eu não movo uma palha, porque eu já tenho certeza e a crença de que eu não sou capaz de fazer isso. E isso se alimenta de novo. Então o resultado é que nada acontece, eu sigo frustrada e tudo se repete. E aí eu precisei ajustar esse pensamento. Pera, não é que eu não sou suficiente, não é que eu não consigo. Eu não consigo nessa dimensão. E se eu fizer um encontro para 2, 3 pessoas? E se eu começar com 2 ou 3 pessoas? Gente, eu já fiz live para uma pessoa nas redes sociais. Então, assim, e se eu fizer esse encontro? Na minha casa mesmo, sabe? Sem pensar em estrutura, assim, na minha casa, dentro da minha cozinha, a gente fazendo pão, que é uma outra coisa que eu já tenho segurança de fazer, e conversando dentro do meu lar. Desenhei a ideia, compartilhei com uma amiga, enviei os convites, já tem data esse encontro. Eu tô muito animada, assim ansiosa, porque toda vez que a gente vai dar um passo novo, a gente fica nessa ansiedade, né? Isso acontece, mas muito feliz e animada, sabe? De ter encontrado uma forma de tornar possível isso. Então, meu objetivo aqui também nesse canal, como em todas as redes sociais, é que a gente possa buscar avanços possíveis dentro da nossa realidade, porque eu sei que cada uma tem sua realidade aqui. Tem pessoas que são mães, tem mulheres que não são mães, mas que são super atarefadas em seus trabalhos, tem mulheres empreendedoras, tem mães atípicas, enfim. Então, cada uma tem sua realidade. Então, aqui eu não quero ditar para você regras e dizer assim, quebra esse ciclo e avance e se jogue. Não, mas encontre o seu possível, sabe? Busque avanços dentro da sua realidade, dentro da sua capacidade. Dê um primeiro passo, sabe? Escolha dar esse primeiro passo e vá olhando os avanços que você está tendo. Então, às vezes, principalmente, por exemplo, quando eu falei a questão das redes sociais, né? Às vezes a gente fica preso ao, eu tenho que viralizar, eu tenho que viralizar. Poxa, eu comecei o canal do zero, eu já tô com uns 37 inscritos. São 37 pessoas que toparam, sabe? Que estão acompanhando aqui, que estão sendo alimentadas por esse conteúdo, que estão sendo abençoadas por esse conteúdo, que pensam, que tiram esse momento para refletir um pouco. Inclusive, me conta aqui o que você está achando do canal, em que momento do dia da semana você assiste, enfim. Se você está assistindo aí deitadinha, se você está assistindo fazendo comida, enfim. Me conta aqui, eu vou gostar muito de saber. E a gente olhar por essa outra ótica, sabe? Dos avanços que a gente está tendo. Poxa, sair de 0 para 1 já é alguma coisa, já estou avançando. Isso dá ânimo e dá gás para a gente acreditar e reconstruir, criar uma nova crença de que sim, eu sou capaz. Eu sou capaz, de pouquinho em pouquinho eu sou capaz, eu vou avançando e a gente vai fazendo os ajustes, vai melhorando. Esse vai ser o primeiro encontro, eu tenho muito o que aprender nesse primeiro encontro, eu quero muito ouvir quem vai vir aqui, entender a necessidade real e juntas construirmos os próximos encontros, próximos eventos, enfim. E estou muito feliz e animada com isso. Então, o meu convite hoje para você é esse, sabe? Avalie um pouco, pare e entenda os ciclos que estão se repetindo aí em você, para você parar, ter essa consciência, tenha consciência e pare. Pera, eu tô fazendo isso aqui por quê? Por que eu tô fazendo isso aqui? Por que eu tô deixando de gravar vídeo? Por que eu tô deixando de assistir essa aula? Por que eu tô deixando de me cuidar? Por que eu tô faltando treino? Porque eu acho que não tem mais chance para mim? Isso acontece muito, isso é um ciclo que se repete muito em quem trabalha, tá no processo de educação alimentar ou tá fazendo dieta, né? A pessoa falha um final de semana ou uma semana que seja com a alimentação bagunçada, o que ela pensa? Isso não é pra mim. Joga tudo pro alto, eu nunca vou conseguir. E aí, de fato, nunca consegue, porque alimentar esse tipo de pensamento leva ela ao comportamento de não agir, que o resultado é continuar na mesma. Então, entende que isso vai sendo um ciclo. Então, identifique esses ciclos, se perceba e faça os ajustes necessários.
Um grande abraço e não esqueça que a gente está numa série de vídeos esse mês de julho para que a gente possa fazer esse reset na cabeça, na nossa mente, recomeçar esse novo semestre mais organizada mentalmente, com mais ferramentas e recursos para lidar com autossabotagem, com diversas outras coisas, procrastinação, desânimo, enfim. Já tem alguns vídeos que já foram postados e semana que vem vamos falar inclusive sobre autossabotagem. Então, espere. Um grande abraço e até o próximo vídeo.